Espero que todos estejam bem. E desejo a todos vocês um excelente 2022, né, com muita saúde e sucesso para todos. E o ano de 2022 já começou muito movimentado, né? E eu, para aqueles que não me conhecem, eu não me apresentei, né? Sou a Fernanda Safreire, sócia da área tributária do Machado Meyer. Tenho a honra hoje de receber meus colegas e amigos André Menon, Rodrigo Marinho e Diogo Teixeira para debater com vocês sobre a Lei Complementar 190, né, que é uma lei editada no dia 5 de janeiro, que trata do diferencial de alíquota do ICMS nas operações com contribuintes e não contribuintes. Mas antes de passar a palavra para o Diogo, que já vai fazer uma apresentação histórica, né, de onde nós chegamos, eu queria só lembrar vocês que durante toda a nossa apresentação o Q&A vai estar aberto e vocês podem apresentar questionamentos ou comentários durante toda a nossa apresentação. Ao final, nós vamos tentar responder todas as perguntas e, caso não seja possível, nós vamos enviar e-mail individualmente para as pessoas que fizeram os questionamentos. Tá? Bom evento a todos. E, Diogo, por favor. Bom dia a todos. Espero que esse webinar seja bastante proveitoso a todos vocês e reforço aqui os nossos votos de um bom 2022 a todos vocês e família. Eu vou eu vou conversar um pouco sobre o contexto histórico que ensejou a edição da Lei Complementar 190. E para isso, acho que a gente tem que entender um pouco, colocar em perspectiva quais foram os principais eventos que culminaram na nossa redação normativa hoje e a nossa situação jurídica atual. Então, o primeiro fato relevante, né, do ponto de vista constitucional, foi a publicação da Emenda Constitucional 87, em 2015, em abril de 2015, que foi derivada de uma série de discussões anteriores sobre a repartição da arrecadação tributária em operações interestaduais para não contribuintes, dado o avanço do e-commerce e a maior difusão dessa modalidade de comercialização. Então, em razão de diversas discussões havidas nos tribunais, em abril de 2015 foi promulgada a Emenda Constitucional 87, que definiu as regras mestras aplicáveis, inclusive atualmente, sobre a repartição da arrecadação tributária em operações interestaduais destinadas a não contribuintes. As operações interestaduais destinadas a contribuintes já estavam previstas na lei, na Constituição Federal, na sua redação original desde 1988. Em razão da promulgação da emenda constitucional, em setembro do mesmo ano, foi editado pelos estados o convênio ICMS número 93 de 2015. Esse convênio ele trouxe as regras gerais aplicáveis para operacionalizar a diferença de alíquota, o DIFAL nas operações para não contribuintes, estabelecendo, por exemplo, qual seria a base de cálculo aplicável, quem seria o responsável tributário já em linha com o que estava previsto na Constituição Federal, o momento de arrecadação do imposto e as obrigações acessórias a serem aplicadas. Com base nisso, os estados precisavam internalizar as disposições do convênio ICMS 93. A partir de 2015, a partir de setembro de 2015, foram editadas diversas normas, cada qual pelo seu estado respectivo, para introduzir tais disposições, e tudo com vistas a começar a produzir efeitos e começar a cobrar o DIFAL a partir de 1º de janeiro de 2016. E um ponto interessante é que a legislação dos estados muitas vezes não era uniforme. Então, embora a ideia do convênio 93 seja estabelecer regras gerais e uniformes para todos os estados cobrarem o DIFAL, muitas vezes a legislação dos estados acabavam trazendo alguns aspectos que parecem, numa primeira vista, de menor relevância, mas que são muito importantes, como a forma de composição da base de cálculo, se deveria adotar a alíquota interna do estado de destino ou a interestadual do estado de origem. Então, a partir de 2015, já começou a ter uma certa desuniformidade sobre como se recolheu o DIFAL com base no convênio 93. Em fevereiro de 2016, houve ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade 5469,
essa foi a ação direta de constitucionalidade mais relevante no que se refere ao DIFAL e ao convênio 93, porque ela atacou as principais cláusulas que davam sustentação ao convênio, justamente sob o fundamento de que o convênio não se prestava para isso. Seria necessário lei complementar para estabelecer, para aperfeiçoar todo o ciclo de positivação para cobrança do DIFAL. Existiram outras ações diretas de inconstitucionalidade contra cláusulas específicas do convênio 93, mas essas outras ADIs, elas eram vinculadas principalmente à cobrança do DIFAL a empresas do Simples, dada a sistemática diferenciada do Simples e a inexistência de previsão desse DIFAL na lei complementar específica do Simples. Ou seja, em fevereiro de 2016 foi ajuizada a ação direta, mas o julgamento de mérito aconteceu de fato em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021. E aí, nesse julgamento de mérito, foi reconhecida a inconstitucionalidade do convênio ICMS 93 e das normas estaduais que introduziram na legislação dos estados, afastando, enfim, a sua aplicação, mas observada a modulação de efeitos com relação ao período de 2021. Em razão disso, como fruto do julgamento da DEI 5469, os estados tiveram a obrigação de editar uma lei complementar, enfim, os estados, por meio dos seus representantes no Congresso Nacional, de aprovar uma lei complementar com vistas a regularizar a cobrança futura do DIFAL. Então, foi apresentado o projeto de lei complementar número 32, de 2021, que tratava do DIFAL, e, embora ele tenha sido aprovado no Congresso até o final do ano de 2021, ele não foi publicado até o final do ano de 2021. E, em razão disso, em dezembro, muitos estados já começaram a editar normas novas, que já estavam prontas, estavam no forno, só esperando sair a Lei Complementar 190, mas como a Lei Complementar 190 não saiu, os estados decidiram já publicar esses novos atos normativos para reinstituir a cobrança do DIFAL, dado até que o julgamento da ADI 5469 havia declarado inconstitucionais tais normas. Ainda no final do ano passado, foi publicado o convênio ICMS 235 de 2021. Esse convênio ICMS, ele institui o Portal Nacional da DIFAL, que é um portal que inclusive já está disponível, já está ativo, que visa consolidar todas as informações jurídicas relevantes para os contribuintes poderem realizar o recolhimento do DIFAL, tais como legislação aplicável, alíquota incidente em cada estado, benefícios fiscais aplicáveis que deveriam ser levados em consideração, decisões normativas que sejam vinculantes, soluções de consulta sobre a matéria. Então, o convênio 235, mesmo antes de ser publicada a lei complementar que faz referência a esse portal, o convênio que institui o portal foi publicado, já havia sido publicado em dezembro de 21, estabelecendo essas regras gerais. Em janeiro de 2022, na primeira semana, foi sancionada e publicada a Lei Complementar 190 de 2022, que é o que nos traz aqui, trazendo, enfim, os principais elementos que o Supremo tinha identificado como inexistentes, como necessários para instituir essa nova relação jurídica tributária, e após, logo na sequência da edição da Lei Complementar 190, foi publicado o Convênio ICMS 236 de 2021, que basicamente introduz no âmbito nacional, mas no âmbito executivo, as diretrizes previstas na Lei Complementar 190. É interessante que o número do convênio faz referência a 2021, mas ele foi publicado em 2022. A referência a 2021 se dá porque ele foi aprovado pelo CONFAS, em reunião do CONFAS, ainda no ano de 2021. Mas a sua publicação efetiva se deu em janeiro de 2022. Essa é a linha do tempo
que revela o que nos trouxe até aqui, sendo, enfim, bastante importante a gente entender a extensão do julgamento do STF na DI 5469 e os efeitos da Lei Complementar 190 para os fatos geradores futuros. Diogo, muito boa sua apresentação, Rodrigo Marinho falando. Gostaria de fazer só uma pequena introdução sobre o próprio julgamento do STF, né? Antes de qualquer coisa, bom dia a todos e um feliz 2022 também. Que eu acho que é importante só a gente traçar, né, o que aconteceu no julgamento do STF, o que ficou definido, porque isso vai nortear toda a nossa discussão aqui ao longo dessa nossa reunião aqui, dessa nossa apresentação, né? Então, o primeiro ponto, a gente tem a ADI, como você bem mencionou, 5469, que foi julgado em conjunto com um recurso extraordinário também, ao qual foi dado a característica, né, de repercussão geral. Foi fixada a tese de que para a cobrança do diferencial de alíquota era necessário, como você bem mencionou, a previsão prévia, né, de lei complementar. E por que o STF entendeu isso? Eu acho que é um ponto importante também. O STF entendeu que o diferencial de alíquota, a cobrança do diferencial de alíquota, ela significa uma nova relação jurídica tributária. Não é a mesma relação jurídica tributária de cobrança de ICMS numa situação normal. Quando você tem a cobrança do diferencial de alíquota e você tem contribuintes diversos, né, responsáveis diversos pelo recolhimento, base de cálculo também, que até então você tinha uma dúvida em relação à base de cálculo, você tinha base de cálculo diversa para cobrança, alíquotas diversas, o STF entendeu que isso se tratava de uma nova relação jurídica tributária e justamente por ser uma nova relação jurídica tributária, seria necessária a edição prévia de lei complementar para regulamentar e trazer todos esses critérios para definição, né, para definição da incidência. É importante dizer também que o foco, né, desse julgamento do STF, ele esteve direcionado para as operações com não contribuintes, justamente por conta de toda dessa criação e essa legislação que veio e que você narrou, desde a emenda constitucional, passando pelo convênio 93, né, e sucessivamente com as leis estaduais também. Foi uma nova modalidade de diferencial de alíquota, cobrado para quando você tem remessa para não contribuinte. Houve modulação dos efeitos para que essa inconstitucionalidade do convênio ela se aplique somente a partir de 2022, preservadas as ações que estavam em curso na data do julgamento. E eu acho que uma questão também importante, o julgamento do Supremo ele é expresso no sentido de que a solução jurídica dada naquele momento, naquele julgamento, também se aplicaria às leis estaduais. De modo que a gente pode até considerar, e aí uma técnica processual, né, de ter existido aqui uma inconstitucionalidade por arrastamento, ou seja, as leis estaduais que haviam sido criadas até então também foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é importante porque lá na frente a gente vai ter a discussão de que para a cobrança novamente do DIFAL, ainda que com base na Lei Complementar 190, se precisa ou não de novas leis estaduais instituindo esse diferencial de alíquota. Muito bom, Rodrigo. A discussão da ADI é muito importante para o debate que a gente vai ter aqui, né? E essa sua introdução ela foi importante para a gente contextualizar, né, a Lei Complementar 190 na própria ADI, que foi digamos assim, o marco para a própria Lei Complementar 190. André, você gostaria de comentar um pouquinho sobre a própria Lei Complementar? Vamos entrar agora um pouquinho nela e debater um pouquinho ela, para depois a gente entrar nos pontos principais aqui que nós já separamos, e depois a gente vai apresentar individualmente para vocês, tá bom? Claro, Fê. Bom dia a todos. Como dito, né, pela Fernanda, pelo Diogo e pelo Rodrigo, tivemos recentemente a edição da Lei Complementar 190 de 2022, tratando do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações com contribuintes e com não contribuintes do imposto. Com relação às alterações trazidas pela Lei Complementar 190, no âmbito das aquisições
feitas por não contribuintes do ICMS, vou chamar atenção aqui para alguns artigos que são os mais relevantes, pelo menos na nossa visão. Tá? Tivemos a inclusão do parágrafo 7º ao artigo 11 da Lei Complementar 87, dispondo que quando o destinatário final da mercadoria estiver localizado em um estado diverso daquele em que efetivamente tiver sido feita a venda, eu vou levar em consideração sempre, para o cálculo do diferencial de alíquota, o local da entrada física do produto. Ou seja, se eu faço uma venda para um estado A e entrego esse produto no estado B, o estado A tem um não contribuinte, o B tem um outro não contribuinte, o artigo 11, parágrafo 7º agora da Lei Complementar 87, ele expressamente dispõe que eu devo levar em consideração para cálculo do imposto e recolhimento o trânsito físico do produto. Esse é um ponto importante, porque a despeito de algumas legislações internas e soluções de consulta já trazerem essa previsão, fato é que, como a gente está falando de uma operação interestadual, faltava aqui uma regulamentação em lei complementar. Então, aqui é um ponto que traz uma segurança maior para os contribuintes. Um outro ponto de alteração é a inclusão do parágrafo 7º ao artigo 13 da Lei Complementar 87, dispondo que nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS será utilizada a alíquota do estado de destino para cálculo de grossap na base de cálculo. Aqui há um ponto importante também, né? Existiu uma discussão antes da lei complementar com relação a alguns estados que previam uma base de cálculo simples, outros estados que previam uma base de cálculo dupla. Agora a lei complementar veio e, a priori, trouxe um entendimento consolidado de que deveria haver a tributação com base na alíquota do estado de destino, né, com base no grossap da alíquota do estado de destino. Essa discussão ela já existia no passado, de base de cálculo, com um viés especial de ausência de lei complementar, e conforme nós vamos abordar mais para frente, na nossa visão ainda é possível se manter essa discussão, entretanto com outro viés. Tivemos também a inclusão na Lei Complementar 87 do artigo 20A, dispondo que nas operações interestaduais para consumidores finais não contribuintes, o crédito relativo às operações anteriores, ele somente pode ser deduzido do débito do ICMS correspondente à unidade federada de origem. Ou seja, a despeito de a lei complementar dispor que o grossap do cálculo do ICMS da operação interestadual vai se dar com base na alíquota interna do estado de destino, fato é que a lei complementar tolhe o direito dos contribuintes aqui de realizarem um abatimento do crédito registrado nos seus livros fiscais com relação ao pagamento do DIFAL. Aqui também é um ponto que eu chamo a atenção dos senhores, por conta de uma discussão que já existia, né, de ofensa à não cumulatividade, que, a despeito dessa previsão em lei complementar, aqui nos parece que ainda existiriam argumentos para se defender ainda uma inconstitucionalidade e uma ofensa ao princípio da não cumulatividade, por conta da impossibilidade de utilização dos créditos do estado de origem para abatimento do valor do ICMS de FAO. Uma outra inclusão relevante aqui na lei complementar 190 é com relação à inclusão do artigo 24A. O artigo 24A, ele é o artigo que traz a previsão de divulgação das normas tributárias de cada um dos estados, né, principais e acessórias, num portal, que é o Portal Nacional do Diferencial de Alíquotas. Esse ponto é um ponto relevante também, porque nos parece que aqui a ideia seria trazer uma segurança jurídica maior e uma facilidade, né, de pesquisa dos contribuintes para fim de identificação das obrigações principais acessórias de cada um dos estados da federação. Especificamente com relação a esse portal, tivemos também a inclusão do parágrafo 1º, a esse artigo 24A, dispondo quais são as informações que esse portal nacional deveria conter. Então, basicamente, essas informações seriam a legislação aplicável às operações ou prestações específicas, incluindo soluções de consulta e discussões em processos administrativos, as alíquotas interestaduais e internas aplicáveis às operações e prestações, as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros, regimes especiais, que pudessem impactar no cálculo do valor do ICMS de FAO, e as obrigações acessórias a serem cumpridas em cada uma dessas unidades federadas. Aqui fica muito claro
que o objetivo desse portal era, de fato, auxiliar, né, os contribuintes na identificação da legislação relacionada às obrigações principais acessórias de cada um dos estados. Eu vou retomar esse ponto um pouco mais para frente, porque a despeito da relevância, né, desse portal e a despeito do objetivo dele de facilitar essa consulta dos contribuintes, o convênio 236 ele trouxe uma observação bastante relevante aqui com relação a esse portal. De toda forma, com relação às operações com não contribuintes, esses eram os pontos mais relevantes trazidos pela Lei Complementar 190, que alteraram aqui a Lei Complementar 87. Né? Olhando também para o prisma do contribuinte, a Lei Complementar, a despeito de na ementa ela falar apenas das operações com não contribuintes, né, ela trouxe também algumas alterações relacionadas às operações de aquisição, de uso e consumo e ativo imobilizado por contribuintes do ICMS. Com relação a essas alterações, eu vou citar 4 aqui, que na nossa visão são as mais relevantes, mas seriam basicamente a inclusão do parágrafo 2º ao artigo 11 da Lei Complementar 87, positivando quem é o contribuinte do DIFAL nessas operações, né, que é o destinatário na aquisição interestadual de produto na qualidade de consumidor final. A inclusão do inciso 15 ao artigo 12, positivando o fato gerador desse ICMS DIFAL, dispondo que se considera ocorrido o fato gerador na entrada da mercadoria no território do Estado, no caso de aquisição interestadual de produto por consumidor final contribuinte do imposto. A inclusão do inciso 9º ao artigo 13, trazendo a previsão da base de cálculo desse ICMS DIFAL, que é o valor da operação ou prestação, né? E a inclusão do parágrafo 6º ao artigo 13, dispondo qual é a alíquota de cálculo desse ICMS DIFAL. Nesse caso, fica claro que a alíquota aplicada para recolhimento do ICMS da operação interestadual seria o ICMS, a alíquota interestadual, e para cálculo e recolhimento do ICMS devido ao estado de origem, de destino, seria efetivamente a alíquota interna do estado de destino. Então, esses, na nossa visão, foram os pontos mais relevantes com relação às operações com contribuintes do ICMS. Um ponto, por fim, aqui, né, ponto relevante da Lei Complementar 190 como um todo, seja nas operações com contribuintes ou não contribuintes do imposto, é que o artigo 3º dessa Lei Complementar dispõe que ela entraria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da observância da linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe sobre a noventena, né? Ou seja, somente depois de 90 dias da publicação da norma, 5 de janeiro, poderia haver a cobrança desse diferencial de alíquotas. Aqui a gente chama atenção para alguns pontos que também vão ser objetos de análise mais aprofundada na sequência, que é a necessidade de observância de uma anterioridade de exercício, né, nos termos da linha B, do mesmo inciso 3 do 150 da Constituição Federal, e a necessidade de edição de leis, né, de atos normativos internos em cada um dos estados da federação, prevendo a cobrança desse diferencial de alíquotas, considerando eventual discussão, como o Rodrigo bem trouxe, da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da legislação interna dos estados que tinham essa previsão. Então, com relação à Lei Complementar 190, basicamente esses foram os pontos mais relevantes de alteração. Entretanto, como o Diogo trouxe também, ainda prevendo as discussões e o recolhimento do diferencial de alíquotas de ICMS, foram publicados os convênios 235 de 2021, foi publicado no dia 29 de dezembro, e o convênio 236 de 2021, publicado no dia 6 de janeiro de 22. Com relação ao convênio 235, um ponto de atenção que é bem relevante é que, a despeito de ele ter instituído o Portal Nacional de Diferença entre as alíquotas internas da unidade de destino interestadual, e a despeito de o objetivo desse portal, né, ter sido efetivamente facilitar, né, auxiliar o contribuinte na identificação das legislações prevendo as obrigações principal e acessória da legislação de cada um dos estados,
O parágrafo 1º da cláusula 4ª do convênio 236, ele traz aqui um sinal de alerta para todos. Por quê? Porque esse parágrafo, ele fala que a informação de que trata este convênio possui caráter meramente informativo, não dispensando análise da legislação interna de cada um dos estados de destino. Então, a despeito de o convênio trazer a previsão do portal e a despeito do objetivo desse portal, em nossa visão, prover ali o contribuinte de uma fonte primária de pesquisa, né? Fato é que não desincumbe esse contribuinte de analisar efetivamente a legislação de cada um dos estados de destino, porque caso esse portal tenha algum problema na atualização, caso a informação constante desse portal não seja atualizada, isso não faz com que o contribuinte esteja dispensado ou não fique obrigado ao cumprimento da obrigação específica instituída pelo estado de destino. Então, aqui é um primeiro ponto de atenção com relação a esse convênio. Na verdade, é o principal ponto de atenção com relação ao convênio 235. Com relação ao convênio 236, ele substituiu o convênio 93, de 2015, então ele trouxe ali os pontos de regulamentação. Esses pontos de regulamentação, basicamente, são os mesmos da Lei Complementar 190 de 2022, então eu não vou passar por cada um deles. Eu só queria fazer algumas observações pontuais com relação a esse convênio, de pontos que nos parece que seriam relevantes. Então, primeiro, a inclusão do parágrafo 5º da cláusula 2ª, tratando sobre benefícios fiscais. Então, o convênio 236 deixa claro ali na cláusula 2ª que deve ser aplicada, né, observada, os benefícios fiscais existentes na legislação do estado de destino, desde que esse benefício fiscal tenha sido autorizado por lei complementar ou tenha respeitado as discussões da Lei Complementar 160. Aqui é um ponto importante, né, mas não é uma novidade, porque essa previsão de toda forma existia no convênio 153 de 2015. Um outro ponto é a inclusão da cláusula 5ª, tratando sobre a forma de recolhimento do DIFAL. Então, o convênio 236, ele coloca que o DIFAL não contribuinte, ele deve ser pago por meio de GNRE, ou de acordo com a legislação federada do estado de destino, né? Então, ele traz aqui essa como sendo a regra, o recolhimento por GNRE, o recolhimento por operação, né? O que poderia significar um problema para os grandes contribuintes, para as empresas que têm uma quantidade muito grande de operações para não contribuintes consumidores finais em uma operação interestadual. A despeito dessa previsão, teve a inclusão da cláusula 6ª, tratando sobre uma alternativa dessa forma de recolhimento. Então, essa cláusula 6ª, ela dispõe que, a critério da unidade federada de destino, pode ser concedida uma inscrição estadual para recolhimento desse ICMS de FAO, que é basicamente a sistemática de recolhimento por apuração, né? Então, aqui o próprio convênio ele dispõe que o contribuinte poderia usar, inclusive, da inscrição estadual de substituto para realizar esse recolhimento, que poderia eventualmente criar um problema, né? Porque se a lei complementar dispõe que o vendedor é contribuinte do imposto, ele não poderia utilizar uma inscrição estadual de substituto na qualidade de responsável, mas, enfim, a despeito a tecnicidade da norma, fato é que autoriza-se a utilização da inscrição estadual de substituto para recolhimento do ICMS de FAO. Mas, a despeito da previsão da cláusula 5ª, que é a de recolhimento por GNRE, e da cláusula 6ª, de uma alternativa de recolhimento por apuração, um dos pontos principais de discussão aqui é a inclusão do parágrafo 3º dessa cláusula 6ª, que dispõe que, caso haja uma inadimplência do contribuinte com relação ao DIFAL, ou caso exista alguma irregularidade com relação à sua inscrição estadual, a unidade federada de destino pode exigir o pagamento por GNRE, ou seja, a unidade federada de destino pode afastar a cobrança do DIFAL por apuração, a viabilidade do pagamento do DIFAL por apuração, e exigir um recolhimento do DIFAL por GNRE. Esse ponto é extremamente relevante, porque, como eu disse, a gente pode ter aqui operações muito grandes que o pagamento por GNRE inviabilizaria essas operações, né? Então, aqui é um ponto de atenção bastante relevante.
E, por fim, o último ponto de atenção com relação ao convênio 236 é a sua entrada em vigor. A cláusula 11ª dispõe que o convênio ele vai entrar em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Ou seja, ela atribui aqui ao convênio 236 um caráter retroativo para antes da sua publicação, e o ponto de atenção é que antes, inclusive, da entrada em vigor da Lei Complementar 190 e até mesmo antes da própria publicação da Lei Complementar 190. Então, aqui nos parece também um ponto extremamente questionável, né, porque a gente teve, como o Rodrigo e o Diogo disseram, a declaração de inconstitucionalidade do convênio 93 exatamente por ausência de lei complementar, e o convênio 236, que vem substituir o 93, também, a priori, traz uma previsão de entrada em vigor antes da lei complementar instituída para prever a cobrança do DIFAL. Então, basicamente, esses são os pontos de discussão que a gente identificou, os pontos mais relevantes de alteração que a gente identificou. E, Fernanda, passo a palavra agora para você, para aprofundamento desses pontos. Obrigada, André. Gente, só para comentar que durante a apresentação, como eu comentei, vocês podem fazer as perguntas através do nosso ícone, né, Q&A. E ao final nós vamos responder as perguntas. Se não der tempo, a gente acaba respondendo individualmente por e-mail para aquelas pessoas que fizeram os questionamentos. Mas é muito importante que vocês usem o Q&A e façam as perguntas para que a gente possa ao final responder, tá? Continuando o debate, o André aqui já passou para os principais pontos, né, da Lei Complementar 190, e nós vamos debater agora em profundidade, até para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar a partir de agora, né, nesse webinar. A gente vai falar no primeiro tópico agora sobre vigência e produção de efeitos, né, e o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o princípio da anterioridade e como ele está sendo afetado em relação a essa norma. Depois nós vamos tratar da base de cálculo do diferencial de alíquota, e aí o Diogo vai comentar um pouquinho sobre a fórmula desse cálculo e eventuais questionamentos envolvidos, e também falar sobre a forma de apuração e pagamento, e, eventualmente, se a forma de apuração e pagamento está influenciando aí ou está infringindo a não cumulatividade. Depois a gente vai falar sobre operações com contribuintes, nós temos várias perguntas aqui que já estão sendo feitas sobre operações com contribuintes, o André vai comentar um pouquinho sobre as operações do diferencial de alíquota, e, por fim, o Rodrigo vai trazer para a gente como está a matéria no Poder Judiciário, e aí falando um pouco sobre as ações judiciais que já foram propostas, né, e bem como as decisões judiciais que já existem, apesar do pouco tempo da norma, né, nós já temos aí várias decisões judiciais sobre a matéria, tá bom? Vamos começar então com o Rodrigo, para a gente não perder mais tempo. Obrigada. Gente, um ponto essencial, acho que está todo mundo discutindo isso, né, é a vigência da lei complementar. Como vocês sabem, a Lei Complementar 190 estava pronta para ser sancionada e publicada no ano 2021. E justamente por conta disso, ela tem no seu texto expressamente a necessidade de atenção ao artigo 153C da Constituição Federal, que diz respeito à anterioridade, aquela anterioridade de 90 dias. Essa anterioridade de 90 dias, ela é uma anterioridade mínima, né? É uma garantia mínima do contribuinte de que não vai ser surpreendido com a cobrança de tributo. E ela é aplicada de forma subsidiária à anterioridade que a gente chama do exercício, ou a anualidade, ou anterioridade anual, aquela em que o tributo só pode ser exigido no ano subsequente à edição da norma, né? Então, basicamente, e sendo bem didático, você tem que aplicar a anterioridade mínima se a aplicação da anterioridade anual for menor do que 90 dias. Então, se para a aplicação, na verdade, você tem que aplicar a norma que é mais benéfica ao contribuinte, pensando em anterioridade mínima e pensando em anterioridade anual. Como a lei estava para ser publicada no final do ano passado e a anualidade se daria justamente em menos de um mês, o que aconteceu é que havia previsão de atendimento à anterioridade mínima. Só que a lei foi publicada, por qualquer motivo que seja, a lei só foi publicada em 2022. Então, como ela foi publicada em 2022, ela precisa respeitar a anterioridade anual.
Esse é o ponto de discussão, é o que a gente tem visto, o maior número de ações já sendo propostas contra a lei, ainda que ela não tenha entrado em vigor ainda que ela precise aguardar os 90 dias. Mas esse é o maior ponto de discussão. Quando a gente olha para a jurisprudência, em discussões semelhantes acerca da aplicação do princípio da anterioridade, a gente tem como maior parte dos precedentes, ou quase que unânime, a necessidade de observância da anterioridade mínima, né? Os contrapontos que as fazendas têm feito, né, que os estados têm feito, diz respeito a 2 pontos. O fato de que não está havendo uma majoração de tributo, apenas há uma divisão do ICMS entre os estados, e o fato de que não houve a criação de um tributo novo, que o DIFAL é o próprio ICMS, e mais ainda, que o DIFAL já vinha sendo cobrado anteriormente, né, até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não constituiria a criação de um novo tributo para fins de justificar a aplicação do princípio da anterioridade. Aqui tem um ponto. O primeiro, a própria lei complementar 190, ela admite a necessidade de atendimento ao princípio da anterioridade. E admite isso porque o próprio STF, quando julgou a matéria, né, a premissa que o STF adota é o fato de que o DIFAL, ele se trata de uma relação jurídica nova. E se trata de uma relação jurídica nova, ela se trata, obviamente, há necessidade, obviamente, de criação de lei complementar, que foi o decidido, e ainda assim, se é uma relação jurídica nova, também por esse motivo a necessidade de atender os princípios da anterioridade em matéria tributária. E aí, para saber qual princípio da anterioridade tem que ser aplicado, é preciso ver a publicação da lei. E nesse ponto, a lei traz os 90 dias, porque estava prevista para ser publicado no ano passado, mas como só foi publicado esse ano, você tem que aplicar a anualidade. Em relação ao fato disso, da Lei Complementar 190 não ter criado um tributo novo, né, veja, primeiro ponto, há uma criação de uma relação jurídica tributária nova, sim, com sujeitos passivos diferentes, com sujeitos, né, ativos e passivos diferentes. Há uma relação jurídica tributária, sim, com a possível, inclusive, responsabilidade da origem em relação ao recolhimento do DIFAL devido no destino. Há, sim, uma criação de relação jurídica nova com alteração de base de cálculo. E o STF considerou tudo isso inconstitucional, de forma que o STF tirou isso do ordenamento. Então, quando vem de novo com a lei complementar, eu tenho uma nova incidência, eu tenho uma nova previsão de uma relação jurídica tributária nova, o que justifica a aplicação do princípio da anterioridade. É somente com a edição dessa lei complementar 190 e que eu tenho a nova incidência, né? Também é importante consignar o seguinte: as leis estaduais, no mínimo, devem atender os 90 dias. Por que eu estou dizendo isso? O Diogo e o André mencionaram que os estados correram também para editar suas próprias leis. E também consideraram o prazo de 90 dias, da anterioridade mínima, porque foram publicadas no ano passado. Essa anterioridade mínima das leis dos estados vai se encerrar antes da anterioridade mínima da lei 190. Então, é importante também, principalmente conjugando aqui a decisão do STF, de que para se cobrar é preciso ter lei complementar, e a lei complementar só vai ter vigência, independentemente da discussão sobre a anualidade, mas só vai ter vigência 90 dias depois da sua publicação, que as leis estaduais que entrarem em vigor antes da lei complementar não podem ser tomadas como base para incidência, né, para a cobrança desse DIFAL. Então, no mínimo, os estados precisam aguardar os 90 dias da lei complementar para cobrança do DIFAL. E há também a discussão, como eu já mencionei, sobre a necessidade de edição de novas leis estaduais, ou seja, novas em relação àquelas que foram que estavam vigentes na época do julgamento da ADIM e do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Porque a lei complementar 190, segundo pensamos, não tem o condão de dar validade a leis que foram criadas anteriormente sem uma base constitucional de validade, né? Constitucional e de lei complementar de validade. Até, Rodrigo, só um comentário aqui que é curioso. Existe uma incompatibilidade de produção de efeitos entre a lei complementar e o convênio 236, né? Porque a lei complementar prevê pelo menos os 90 dias
E o convênio 236, que é o que regulamenta a Lei Complementar 190, foi publicado dia 5 ou dia 6 de janeiro, mas tem previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro. Ou seja, é Produção de efeito retroativo. retroativo, que é uma coisa Não absurda. não está nem discutindo anterioridade, é irretroatividade, inclusive. Então, assim, entre duas normas editadas no intervalo de 2 dias, da mesma matéria, tem previsões díspares, né? E aí, além disso, ainda tem a previsão da legislação dos estados, que foram editadas no ano passado, alguns esse ano, e que, só para lembrar, no final das contas, na prática, né, o direito tributário que a gente chama das ruas, o fiscal da ponta ali da barreira, ele vai olhar a norma dele, a norma do estado a qual ele está subordinado, né? Então, a discussão, obviamente, do ponto de vista puramente jurídico, sem dúvida tem toda uma cadeia de positivação, e a partir do momento que a Lei Complementar 190 não deveria produzir efeitos porque não respeitou a anterioridade anual, todas as normas subjacentes não deveriam produzir efeitos, mas em termos práticos, a par do aspecto jurídico, em termos práticos, é muito provável que o agente de ponta ali, ele vai aplicar o que está na norma doméstica ali do estado dele, né? Mas sem mais delongas, eu acho que eu vou avançar aqui na parte da base de cálculo. Não sei se você ia falar. Não, mas eu acho que seria importante a gente passar para a base de cálculo e já trazer também a questão da forma de pagamento e apuração. Né? Perfeito. Bom, a base de cálculo, a gente vê aqui, pelo menos que a Lei Complementar 190 trouxe uma uniformidade, né? Como havia comentado antes, havia uma desuniformidade entre os estados, alguns entendiam que a base de cálculo do ICMS de FAO não contribuinte era formada pela alíquota interestadual da origem, outros pela alíquota interna do destino, outros pela base dupla, que seria basicamente recompor a base aplicável na operação interestadual, né? Então, para o estado de origem é a alíquota interestadual, para o estado de destino é a alíquota interna. E a Lei Complementar 190, pelo menos, uniformizou isso, para trazer a disposição de que o gross-up do ICMS deverá ser feito pela alíquota do estado de destino, alíquota interna do estado de destino. Né? Essa disposição foi reproduzida no convênio 236, mas na nossa avaliação, a inclusão dessa alíquota na base de cálculo ela é passível de questionamentos. Né? Isso por quê? A Lei Complementar 190, obviamente, ela tem fundamento na Emenda Constitucional 87, que alterou o parágrafo 2º, incisos 6, 7 e 8 da Constituição Federal, do artigo 155. E no inciso 7 desse parágrafo 2º, a Constituição prevê que nas operações interestaduais, a consumidor final, e aí ela é ampla, esse inciso 7 ele aplica tanto para contribuinte quanto para não contribuinte, a Constituição fala que adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá aos estados a repartição do imposto. Então, quando a Constituição Federal ela prevê que vai se adotar a alíquota interestadual, na nossa avaliação, há uma norma ali que já define, de certa forma, a base de cálculo que vai incidir nessa operação, e aqui lembrando, ainda que existam duas relações jurídicas diferentes, uma com o estado de origem e outra com o estado de destino, o evento tributário é único, é um só, é uma operação de venda. Né? Então, nos parece que a Constituição ela já definiu de forma relativamente clara que nessa operação de venda, seja contribuinte, seja não contribuinte, vai se adotar a alíquota interestadual, ou seja, o gross-up deveria ser pela alíquota interestadual, e aí vai caber aos estados a repartição da diferença de alíquotas, mas a base estava ali bem definida. Né? Então, esse é um ponto importante para fins de base de cálculo que ainda não foi objeto de questionamento, pelo menos não temos conhecimento de ações ADIs, mesmo contra o convênio 93 não tinha essa discussão, até porque a lei não tinha a lei complementar e a legislação não era tão clara, mas esse é um ponto que talvez seja discutível para
toda a vida do DIFAL, pelo menos enquanto a Constituição tiver a mesma redação. E com relação ao crédito, como o André comentou, o convênio 236, ele trouxe como técnica de recolhimento padrão o pagamento via GNRE ou via guia estadual. Isso gera uma técnica de pagamento que não há a comunicação dos créditos dos insumos e das mercadorias adquiridas para revenda com os débitos dessas operações. Então, o contribuinte ele sempre tem que pagar em cash o valor cheio da operação de saída. Isso, obviamente, além de trazer uma complexidade operacional para o contribuinte, que ele tem que ficar emitindo guia, operação, e o convênio até menciona que cada nota fiscal vai ter que estar vinculada à guia, ou a guia à nota fiscal, traz uma complexidade grande, mas do ponto de vista de pagamento de imposto, que se tem é uma limitação à não cumulatividade, né? É uma limitação por o contribuinte não poder utilizar os seus créditos já registrados, legítimos, de uma operação tributada, sendo que a Constituição restringe o direito a crédito só em operações isentas ou não tributadas, né? O convênio 190, principalmente a lei complementar 190, principalmente o convênio 236, restringem esse direito ao uso do crédito ao estabelecer, instituir essa obrigação de pagamento via guia avulso. E mais do que isso, né, mesmo quando o contribuinte ele tem inscrição estadual no estado de destino e pode recolher o DIFAL por meio de regime de apuração, que ele paga no mês subsequente, até o 15º dia do mês subsequente das operações, o convênio e a própria lei complementar restringem o direito dele consumir o crédito da compra com o débito com o estado de destino, o que na nossa avaliação também fere o princípio da não cumulatividade, cujas exceções previstas na Constituição são só de operações isentas ou não tributadas, e aqui claramente não é uma operação isenta ou não tributada. Então, do ponto de também. Aqui, acho que é um ponto importante só comentar, Diogo, o gross-up do cálculo do ICMS diferencial de alíquota ele é feito com base na alíquota do estado de destino, mas tolhido o direito do contribuinte utilizar o crédito da escrita fiscal para fazer o recolhimento desse valor. Então, ou de fato a gente tem um tributo único, né, que só tem um split de pagamento, ou eu tenho dois tributos. Como eu não tenho dois tributos, como eu tenho só um tributo, faria todo sentido que eu tivesse o recolhimento, a possibilidade de abatimento do crédito da operação registrada. A única ressalva aqui é como que a gente poderia implementar isso, né? Porque num cenário em que eu tenho um saldo de crédito parcial com relação ao meu débito, né? Ou seja, eu tenho R$100 de crédito e eu tenho duas operações de R$80 de débito, como é que eu vou fazer a compensação, né? Eu vou integralmente consumir o crédito da primeira operação e vou pagar integralmente da segunda? Como que faria essa operacionalização? Mas com relação ao mérito da discussão, eu estou super de acordo, eu acho que faz todo sentido, considerando que a gente está falando de um único tributo, né? Exatamente. Do ponto de vista operacional, vai ter um desafio a ser vencido, né? Mas aí a nossa avaliação é que, no final, esse é um problema dos estados, como eles vão implementar isso para respeitar o direito do contribuinte, né? O que não pode é um direito constitucional, como o princípio da não cumulatividade, ser tolhido por uma eventual falta de instrumento da administração pública para viabilizar o direito do contribuinte, né? E aí, enfim, se no final das contas não tem uma sistemática que seja minimamente plausível, eventualmente caberia ao contribuinte fazer a sua apuração. Quando ele vai registrar os seus débitos e créditos, de acordo com cada estado, ele demonstrar, obviamente, que ele não está fazendo bis in idem, né? Ele não está usando o mesmo crédito para compensar débito com vários estados diferentes, mas ele demonstrar que ele consumiu o crédito dele e o estado, eventualmente, ter que admitir essa compensação escritural, porque deriva do próprio princípio da não cumulatividade, que é um direito do contribuinte. Eventualmente a gente pode pensar até numa proporcionalização, né, das operações internas das interestaduais, mas, de fato, essa questão é muito importante, né, porque afeta muitas empresas. André,
Quer comentar um pouquinho agora sobre as operações com contribuintes? A gente tem, inclusive, várias perguntas sobre esse tema. Claro. Né? Eu vou ser objetivo aqui por conta do tempo, mas, como eu disse, a Lei Complementar 190 ela tratou da operação com contribuintes, consumidores finais, né? Então, vou só pegar um pouco do histórico para daí a gente poder entrar nessa discussão. A Constituição Federal de 88, ela já previa, nos artigos 155, inciso 7 e 8, o recolhimento, né, a possibilidade de recolhimento do diferencial de alíquota nas operações com consumidores finais contribuintes do imposto. Essa previsão na lei complementar, ela foi instrumentalizada originalmente pelo Convênio 66, de 88. Esse convênio, ele ali trouxe toda a regulamentação de cobrança do ICMS diferencial de alíquotas dos contribuintes, considerando a previsão do artigo 24, inciso 1 da Constituição, né, considerando que a Constituição Federal era uma Constituição nova e que a gente não tinha ainda uma lei complementar dispondo sobre a cobrança do ICMS, então os estados, considerando esse vácuo legislativo, nos termos do artigo 24 da Constituição, poderiam regular a matéria, e essa regulamentação se deu com base no Convênio 66 de 88. O Convênio 66 de 88 possui uma previsão robusta dessa cobrança, né, trazia ali qual era a base de cálculo, quem seria o contribuinte, qual era a alíquota. Então, ele efetivamente fez, às vezes, de uma lei complementar, trazendo ali aspectos materiais com relação à cobrança desse diferencial de alíquota nas operações com contribuintes do ICMS. Considerando essa previsão da lei do Convênio 66, muitos estados internalizaram normas na legislação orgânica, né, trazendo a previsão dessa cobrança também do diferencial de alíquotas, a exemplo do estado de São Paulo, com a 6374 de 89. Então, como o convênio tinha o status ali de lei complementar dispondo sobre essa matéria, os estados internalizaram essa previsão na legislação interna, e a partir de então sempre teve a cobrança do ICMS de FAO nas operações de aquisição de ativo e uso e consumo por contribuintes. Quando foi editada a Lei Complementar 87 de 96, não teve, não trouxe ali no bojo dessa lei complementar qualquer discussão acerca dessa possibilidade de cobrança do DIFAL. Ou seja, a Lei Complementar 87 de 96, ela foi omissa com relação aos aspectos materiais da cobrança desse diferencial de alíquotas. Aqui eu chamo a atenção dos senhores para essa questão da omissão, porque poderia se argumentar que, como a lei complementar foi omissa, a gente teria, então, a possibilidade de manutenção da previsão existente lá no Convênio 66, que dispunham sobre a cobrança do diferencial de alíquota nas operações com contribuintes. Entretanto, não me parece que essa omissão seja característica de um vácuo legislativo. Eu não tenho um vácuo legislativo que pudesse me autorizar a observância do Convênio 66. O que eu tenho foi, de fato, a edição de uma lei complementar que, por opção, não trouxe qualquer previsão de cobrança do DIFAL. Então, olhando numa linha do tempo, eu tenho uma norma constitucional, uma previsão constitucional de cobrança, eu tenho a edição de um convênio dispondo sobre essa cobrança, que tinha status de lei complementar em razão da ausência de uma lei complementar expressa, eu tive a internalização dessa disposição na legislação interna dos estados, e eu tive a edição de uma lei complementar que optou por não trazer essa previsão. Então, aqui, na nossa visão, não tem um vácuo legislativo, tem uma opção da própria Lei Complementar 87 em não trazer uma regulamentação com relação a essa cobrança. Fechado essa contextualização, nos parece que seria claro que eu não tenho base legal em lei complementar dispondo sobre a cobrança do diferencial de alíquotas. E esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente olha para o julgamento do Supremo de fevereiro de 2021 com relação ao tema 1093, que analisou o tema sobre a perspectiva do não contribuinte, o Supremo entendeu que não deveria haver a cobrança, que haveria uma inconstitucionalidade de cobrança, considerando uma ausência de lei complementar. Ora, se com relação a não contribuinte eu não tenho lei complementar, logo eu não posso ter cobrança, com relação a contribuinte, num cenário que a Lei Complementar 87 não traz essa previsão, e num cenário que a gente não pode entender que existe um vácuo legislativo, mas sim que existe uma opção da Lei Complementar em não trazer essa regulamentação, nos parece que haveria também excelentes argumentos para se discutir uma inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para o contribuinte. André,
Se me permite, André, eu acho que esse é um ponto importantíssimo que você trouxe. Eu acho que Claro. até para solucionar várias dúvidas que estão sendo colocadas aí, a racionalidade da decisão do STF, ela é uma só. O DIFAL se trata de uma relação jurídica nova. Se é uma relação jurídica nova, precisa de lei complementar. Nunca se teve lei complementar, como você bem mencionou, nunca se teve a lei complementar que trouxesse os critérios para cobrança do DIFAL para contribuinte. Assim como não havia lei complementar que trouxesse os critérios, até a edição da 190, para a cobrança do DIFAL do não contribuinte. A racionalidade da decisão do STF é a mesma. Não há aqui, eu acho que isso é importante dizer, uma aplicação automática do tema 1093 ao caso dos contribuintes, né? Porque a gente tem que fazer o distinguishing, né? E a gente vai ver, inclusive existem decisões, 2 decisões a gente localizou no STF que faz o distinguish, no sentido de que o 1093 é para não contribuinte e que não se aplicaria na hipótese de contribuintes. Mas o ponto é, a racionalidade é a mesma. Então, pelo mesmo fundamento que se decidiu o tema 1093, deve-se decidir também um eventual, ou seja, assim a gente entende, deve-se decidir também a discussão a respeito da inconstitucionalidade do DIFAL por ausência de lei complementar quando a gente está tratando de contribuinte. Perfeito, Rodrigo. Aí Acho que só um parênteses aqui. Não aplicando diretamente também o tema, também não aplica a modulação, né? Também Foi não aplica feita a lá. modulação, não esse aplica. seria meu não ponto, aplica. porque não aplica. eu vejo algumas discussões de procuradoria no sentido de que, olha, a discussão é totalmente diferente, o Supremo não analisou essa matéria, não deve aplicar a interpretação. Mas, se você aplica a interpretação por conclusão, você deve também aplicar a modulação. Então, Não, é me parece diferente. que eles Diferente. querem defender uma tese alternativa para a aplicação da modulação, né? Das duas, uma. Ou eu aplico o tema 1093 junto com a modulação, ou o tema 1093 não é aplicado automaticamente, e aí eu também não aplico a modulação. O que a gente está dizendo é o seguinte, ele não é aplicado automaticamente porque a situação factual é diferente, mas o fundamento de decidir, aquilo que a gente chama de ratio decidendi, ela é a mesma. E levando isso em consideração, a gente entende que o STF, para ele ser coerente com a decisão que ele tomou no primeiro caso, ele também deveria aplicar essa mesma solução para esse novo caso. Acho que esses são os pontos principais de discussão, Fê, com relação ao contribuinte, né? As operações com contribuintes de ICMS de aquisição de ativo e uso e consumo. Acho que o Rodrigo agora vai fazer um panorama das decisões judiciais que hoje nós temos, das ações, né? E aí depois a gente já entra nas perguntas e vamos tentar aqui responder o máximo de perguntas que nós pudermos, tá bom? Obrigado, Fernanda. Acho que todos têm visto, né, várias ações individuais dos contribuintes, discutindo principalmente a questão da anterioridade. Várias liminares estão sendo concedidas. Também tem ações, né, diretas de inconstitucionalidade propostas por associações. Aqui eu faço referência à da ABMAC, que combate exatamente o pedido para que se suspenda a eficácia da lei complementar até 1º de janeiro de 2023. Né? Eu acho só importante considerar um ponto, ainda que a gente tenha uma decisão no ADIM suspendendo a eficácia da Lei Complementar 190, eu acho que é importante, e aí eu vou usar o termo que o Diogo usou também, que é o direito tributário das ruas, né? É importante que cada contribuinte, ele analise internamente as operações que tem, quais são as ações, quais são as leis estaduais que estão vinculadas àquelas suas operações, seja na origem, seja no destino, para evitar um possível não pagamento, né, do DIFAL abarcado com a suspensão via liminar nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade, essas ações diretas de inconstitucionalidade, de modo que em razão do fato dessas ações, às vezes a informação em relação a isso não chegar nas barreiras, né? Quando a gente pensa no direito tributário das ruas. E tem um outro detalhe, a ação direta de inconstitucionalidade, ela acaba suspendendo a eficácia da lei complementar, mas ela não suspende a eficácia das leis estaduais respectivas que já foram ou que podem vir a ser publicadas para a exigência,
né, do DIFAL, e os estados já têm manifestados entendimentos no sentido de que o DIFAL vai ser cobrado a partir dos 90 dias da lei complementar. Então, é importante se pensar numa ação individual, a depender da operação da empresa, é preciso ser avaliado, para evitar justamente a eficácia dessas leis estaduais. Porque ainda que a lei complementar tenha sido suspensa, que seja suspensa a eficácia da lei complementar, a lei estadual vai estar vigente. E o fiscal de barreira, e aí pensando de novo no direito tributário das ruas, o fiscal de barreira pode aplicar a lei do estado que está vigente, que não foi afastada. Perfeito. Vamos... Aí só um último comentário aqui também, só um ponto que as empresas devem ficar cientes e atentas, é com relação ao artigo 166, né, do CTN, porque aí, o que acontece? Às vezes a empresa, ela tem insegurança sobre qual vai ser o desfecho da decisão no Supremo, continua pagando de FAO, eventualmente até entra com a ação, consegue eliminar, mas prefere não utilizar a liminar, enfim, por algum receio, né? Continua pagando de FAO, cobrando o preço cheio aos seus clientes, pensando aqui principalmente para não contribuinte, tá? Essa discussão não é tão para contribuinte. E aí, no final, quando ela for pedir a restituição desse DIFAL, que vai ser reconhecido inconstitucional, pelo menos durante o período de 2022, ela pode enfrentar discussões sobre a aplicação do artigo 166. Então, a própria estratégia comercial que a empresa vai adotar, ela deve ser muito bem alinhada, muito bem pensada, para que a empresa não ganhe, mas não leve, ou tenha muita dificuldade de conseguir monetizar o benefício da sua tutela. Tá? E aí, para fins de contribuinte, o grande issue é, especialmente quando é ativo imobilizado, se a empresa registrou crédito, né? Porque aí talvez tenha uma certa complexidade. Durante a vida, adquiriu o ativo, pagou o DIFAL, registrou o crédito conforme as regras de 1,48 avos, depois, se ela for pedir a restituição, deve ser levado em consideração esse crédito que já foi apropriado. Quando é uso e consumo, a discussão tende a ser mais simples, porque o crédito já é negado, ainda é negado até hoje, né? Obrigada, Diogo. Nós tivemos muitas perguntas, então nós não vamos conseguir responder todas elas aqui. Nós temos basicamente mais 10 minutinhos para fazer um debate. Eu vou pensar aqui algumas delas, as primeiras, e algumas que já vêm sendo repetidas, e a gente conversa aqui um pouquinho e depois a gente responde individualmente todas elas, tá? Podem ficar tranquilos. A primeira que eu vou colocar aqui, eu acho que talvez seja uma pergunta mais voltada para o Rodrigo, talvez o Diogo também possa contribuir um pouco. A pessoa faz a seguinte pergunta: ontem estive em uma associação de classe de distribuidores de medicamentos e, na opinião deles, cada distribuidor tem que entrar com ação individual em cada estado de seu interesse, pois já que a maioria decidiu não pagar no DIFAL. Vocês acham, o que vocês acham dessa decisão? E para não pagar o DIFAL, tem que entrar com ação judicial em cada estado da operação? Rodrigo, você está no mudo, tá? Desculpa, gente. Sim, como eu mencionei agora no final, né? Primeiro, acho que o primeiro ponto, eu acho importante avaliar a operação da empresa e verificar, e talvez seja importante uma ação individual para cada estado, e aí é para cada estado mesmo, porque a gente tem que combater a lei vigente nesses estados de destino, né? Então, esse é o ponto. Ainda que a ADI ela suspenda a eficácia da lei complementar, ela suspendeu a eficácia da lei complementar e não das leis estaduais que continuarão vigentes, e os fiscais de barreira continuarão submetidos a essas leis estaduais, né? Existe aí um dever de atender à lei, e o fiscal, às vezes, por esse dever, ele precisa exigir o DIFAL. Então, respondendo objetivamente, sim, entendemos que é preciso avaliar o ajuizamento individual das ações por contribuinte, independentemente das ações de classe, e essas ações são distribuídas, sim, em cada estado, porque eu vou combater a lei de cada um dos estados de destino, né? Então, esse é o ponto.
E aí, André, uma pergunta que essa é bem recorrente, porque fala de contribuintes, né? Tem várias perguntas no sentido disso, que se a Lei Complementar 190 se aplica para operações com contribuintes, nas operações interestaduais de uso e consumo em ativo imobilizado, bem como se é possível se sustentar que toda a problemática trazida na ADI, que trouxe e tratou das operações de não contribuintes, também poderiam ser aventadas aqui, de forma que essa norma poderia ser julgada inconstitucional, pelo menos até a vigência e eficácia da Lei Complementar 190. Você quer comentar um pouquinho? Porque são várias perguntas sobre isso. Claro, claro. Olha, como eu mencionei aqui na minha apresentação, a despeito de uma previsão constitucional de cobrança de diferencial de alíquota nas operações com contribuintes, eu não tive em nenhum momento uma previsão em lei complementar. O que existia era uma previsão em um convênio no momento de um vácuo legislativo. Esse convênio, ele perdeu a eficácia. Se a gente entrar no site do Confas, o convênio 66 de 88, ele não está mais vigente, exatamente por conta da edição da Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87, ela é omissa com relação ao recolhimento do DIFAL, seja para contribuinte, seja para não contribuinte. Então, nos parece aqui que teriam, sim, argumentos para se defender a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas com relação aos fatos geradores até a entrada em vigor da Lei Complementar 190. Esse ponto é importante, porque, como o Rodrigo trouxe, e o Diogo também, a Lei Complementar pode entrar em vigor, né, nos termos do artigo 3º, 90 dias, ou nos termos da nossa interpretação, no exercício financeiro seguinte. Com a diferença de que, quando a gente está olhando para uma discussão que envolva contribuintes do ICMS, eu não aplico a modulação de efeitos do tema 1093, então, a despeito de eu aplicar a conclusão do julgamento de ausência de lei complementar de impossibilidade de cobrança, eu não aplicaria a modulação dos efeitos, de modo que eu poderia restituir o valor pago indevidamente com relação às operações passadas, respeitado o prazo de 5 anos. Ótimo. Agora eu vou para a última pergunta, tá? É uma pergunta sobre a base de cálculo do ICMS, né, do diferencial de alíquota para aquisição de uso, consumo e ativo imobilizado, em relação ao artigo 13, né, onde foi acrescido o parágrafo 1º, e aí é perguntado para a gente comentar um pouquinho se aqui se entende a sistemática da base dupla, né? O parágrafo 1º fala que integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese dos incisos 5, 9 e 10 do caput deste artigo. E, Diogo, também, em relação a essa mesma pergunta, eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre, já que a gente está falando de contribuintes, né, sobre quem é responsável por recolher, né, quem é que tem que entrar com a ação, né, porque muitas vezes nessas operações também a gente tem operação de substituição tributária, né, por protocolo ou convênio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também disso, tá bom? Perfeito. Bom, vou começar de trás para frente. Quem tem que pagar? Como regra, quem tem que pagar é o adquirente, né? Quando a gente está falando de DIFAL contribuinte, bens do ativo imobilizado ou uso e consumo. Então, a sujeição passiva ela é atribuída diretamente ao adquirente, e ele seria a pessoa legitimada, nos termos do artigo 165 do CTN, a pedir a restituição. Quando tem a substituição tributária, e aí o DIFAL é recolhido pelo vendedor, né, pelo remetente, aí acaba tendo aquela discussão, enfim, clássica, porque a sujeição passiva acaba sendo de quem vendeu, mas no final o contribuinte de fato quem comprou, e ele seria o contribuinte natural, né? O recolhimento pelo vendedor acabaria sendo meramente por responsabilidade. Mas com relação à base de cálculo, Fernanda, essa base de cálculo dupla, a gente viu que acabou sendo, nos últimos meses, anos, sendo cada vez mais adotada pelos estados, mesmo antes da Lei Complementar 190, e qual que é a lógica dela, né? A lógica dela seria tentar preservar para cada estado uma base de cálculo com grossap da alíquota que lhe cabe. O que eu quero dizer com isso? A alíquota interestadual, que é a incidente para o estado de origem. Então, o valor da base de cálculo do ICMS para o estado de origem seria feito o grossap com a alíquota interestadual, 4, 7 ou 12. O estado de destino, por sua vez,
na visão dos estados, deveria receber a diferença das alíquotas, mas levando em consideração uma base de cálculo que teria um gross-up da sua alíquota interna, porque o DIFAL ele visaria ali equalizar a carga tributária com aquela que, com fornecimento doméstico ali, como se fosse uma operação interna no estado onde está o destinatário. Então, pela base dupla, se aplica a alíquota interestadual para fins de gross-up para ICMS ao estado de origem e aplica-se a alíquota interna do estado de destino para o recolhimento do DIFAL ao estado de destino, né? Essa é a técnica, essa é a forma como já alguns estados estavam prevendo, e como eu tinha comentado antes, é uma técnica sujeita a questionamento, né? Ainda que se possa entender um certo racional econômico por trás disso, nosso direito positivo e a Constituição Federal fala que aplicar-se a alíquota interestadual. Tá certo ou tá errado a Constituição? Não vou entrar no mérito, mas ela previu isso, e ela deveria ser respeitada, né? A lei complementar deveria trazer disposições coerentes com a Constituição, não exceder um pouquinho ali, definindo outra forma de base de cálculo. Não sei se ajudou a esclarecer, porque o assunto é meio complicado de explicar. É verdade, perfeito. Bom, gente, já chegamos ao final de nosso evento. Como eu comentei, nós vamos responder todas as perguntas individualmente por e-mail, tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês, principalmente ao André, ao Diogo e ao Rodrigo. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. E, mais uma vez, desejar um ano novo, um ano, né, de 2022 de muito sucesso para todos nós, tá bom? Muito obrigada.